Olá, sejam muito bem-vindos. Nós somos a equipe formada por Clara Alícia, Daniela dos Santos, Esdra Azaf, Marco Antônio e Rafael Lucian, do curso Bacharelado em Administração Pública EAD da Universidade do Estado da Bahia, UNEAD. Hoje vamos apresentar o trabalho Negociações Sindicais, Estratégias, Desafios e Perspectivas Futuras. As negociações sindicais ocupam um lugar central nas relações de trabalho em sociedades modernas. Elas são o principal instrumento institucional por meio do qual trabalhadores, por intermédio de sindicatos, dialogam com empregadores para destinar suas reivindicações, uma dinâmica de mediação, compromisso e eventual conflito controlado. Ao mesmo tempo, as negociações sindicais não são meras burocracias jurídicas. Envolve estratégia, poder, mobilização e comunicação, análise de contexto político socioeconômico e capacidade de imposição ou convencimento. A apresentação tem como objetivo delinear conceitos e atores das negociações sindicais, analisar as fases e estratégia do processo negocial, identificar desafios contemporâneos e tendências futuras, propor caminho de fortalecimento e inovação. É importante diferenciar dois conceitos: negociações coletivas e dissídios coletivos. As negociações coletivas é um processo direto de trato entre sindicato ou comissão representativa e empregador ou entidade patronal. É uma busca de acordo mediante proposta e contraproposta, diálogo direto entre as partes que resultem em um acordo ou convenção coletiva. Já o dissídio coletivo é um conflito não resolvido em negociação voluntária, que leva ao Poder Judiciário, tendo a intervenção da Justiça do Trabalho, que coloca as decisões impostas às ambas partes para decidir, tendo a menor flexibilidade nas soluções. Com isso, é fundamental pontuar que as convenções da Organização Internacional do Trabalho incentivam a liberdade sindical e a negociação coletiva, que em muitas situações negociar é mais vantajoso do que contar com a intervenção forçada do judiciário, porque permite soluções criativas e adequadas à realidade local. E interesses envolvidos nas negociações sindicais. Podemos elencar 5 principais atores. Número 1. Sindicatos e trabalhadores. São aqueles que defendem os interesses dos empregados de uma categoria, como salários, benefícios, condições de trabalho, etc. Número 2. Entidades patronais ou empregadores. São aqueles que visam preservar a viabilidade da empresa, controlar os custos e manter sua competitividade no mercado. 3. O governo ou Estado. Eles atuam com a intervenção normativa, regulação mínima e as mediações ou conciliações. 4. Trabalhadores de base, delegados sindicais. Seria a ponte entre sindicalistas e trabalhadores. Eles fazem as mobilizações e legitimam as decisões dos trabalhadores para que se leve a uma mesa de negociação. E, por fim, instituições jurídicas e de mediação, como os sindicatos superiores, também conhecidos como as federações nacionais, os ministérios do trabalho, tribunais do trabalho e órgãos de arbitragem. Há assimetrias de poder entre as partes. Em geral, o empregador dispõe de mais recursos financeiros, informacionais ou organizacionais, o que coloca o sindicato numa posição de desafio estratégico constante. Fases do processo de negociação sindical.
O processo de negociação sindical se desdobra em fases cruciais. São elas a preparação, proposição, negociação, fechamento e monitoramento. 1. Preparação. Na fase da preparação, é onde as partes levantam os dados, informações, realizam a mobilização interna, definem suas estratégias e as suas reivindicações, o pleito, que vai ser levado à mesa de negociação. 2. Fase da proposição. Na fase da proposição, é a parte que eles apresentam formalmente suas demandas, apresentam as pautas e a agenda. 3. Negociação. Na fase da negociação, é onde há a troca das propostas e o uso de táticas de negociação, não deixando de haver diálogo, busca por consenso, concessões mútuas e satisfação entre as duas partes, pois só existe um bom acordo quando é bom para as duas partes. 4. Fase do fechamento. Na fase do fechamento é a fase da consolidação e assinatura dos acordos. 5. Monitoramento. Na fase do monitoramento é onde se verificam e se avaliam, onde se assegura o cumprimento das cláusulas, onde é uma avaliação contínua dos resultados. E é muito importante a garantia desse processo todo estar bem definido e bem estruturado. O processo de negociação sindical segue etapas bem definidas, que permitem organizar estratégias, construir poder de barganha e alcançar resultados efetivos. Cada fase possui técnicas e desafios específicos que demandam preparação e habilidade dos negociadores. Estratégias para negociação bem-sucedida. Diagnóstico estratégico. Levantamento de dados econômicos e setoriais. Definição de objetivos realistas e margens de concessão, que são essenciais para entrar em uma negociação bem preparado, conhecendo limites e oportunidades. Estruturação de poder. Mobilização de trabalhadores e alianças externas. Uso de marketing estratégicos, informações e bem marketing, que mostra que a negociação também envolve força coletiva e apoio de referências externas. Táticas de negociação. Pacote de propostas e concessão condicionais, escalonamento de demandas e técnica de ancoragem, regra de reciprocidade e time estratégico, que são técnicas práticas para aumentar a chance de um acordo favorável. Comunicação e gestão de conflitos. Comunicação como instrumento de pressão. Canais bem estruturados de comunicação, internos e externos, capacidade de mobilizar base, sociedade e mídia, uso de greve como instrumento legítimo de pressão. A comunicação amplia o impacto da negociação, além da sala de reuniões. Gestão de conflito. Conflito é inerente às negociações sindicais. Estratégias. Evitar escalonamentos desnecessários que prejudiquem relações futuras. Usar mediadores e facilitadores de diálogos, que é saber lidar com conflitos de forma construtiva, fortalecendo relações a longo prazo. Em resumo, reforça-se que a negociação bem-sucedida exige preparo estratégico, diagnóstico, poder, táticas, boa comunicação e capacidade de gerir conflitos sem desgastar relações futuras. Dando continuidade à apresentação, em sequência veremos dois aspectos fundamentais dentro das negociações sindicais: a sustentação e o monitoramento pós-acordo, e também os desafios contemporâneos e tendências que moldam o futuro das relações sindicais. Primeiro, sustentação e monitoramento pós-acordo. É importante destacar que as negociações ela não termina quando o acordo é assinado. Pelo contrário, o período pós-acordo é determinante para garantir que aquilo que foi conquistado realmente se concretize na prática. Então, para isso, temos alguns mecanismos essenciais. Primeiro, fiscalização e compliance, ou seja, acompanhar sistematicamente se as cláusulas estão sendo cumpridas, muitas vezes por meio de relatórios periódicos ou até de auditorias internas. Sem esse acompanhamento, há o risco de descumprimentos silenciosos, que podem gerar novos conflitos.
Segundo, tem comitês paritários. Esses comitês, formados por representantes do sindicato e da empresa, funcionam como uma ponte de diálogo permanente. Então, eles permitem corrigir problemas no dia a dia e também evitam as tensões se acumularem até explodirem em graves litígios. Terceiro, cláusulas de ajuste. Outro ponto fundamental é a previsão de mecanismos que permitam renegociações em situações excepcionais, como crises econômicas, inflação alta ou mudanças estruturais em determinado setor. E o quarto, a avaliação de efetividade, que além de garantir o cumprimento, também é preciso avaliar se os acordos realmente estão trazendo melhorias para os trabalhadores e sustentabilidade para a empresa. Essa avaliação gera aprendizado para futuras negociações. Como já foi dito por alguns especialistas, muitos conflitos pós-acordo surgem justamente pela falta de acompanhamento contínuo. Ou seja, a negociação ela precisa ser vista como um processo cíclico, que envolve não apenas ganhar, mas sustentar e consolidar conquistas. Agora, o segundo, desafios contemporâneos e tendências. Então, quando olhamos para o cenário atual, percebemos que as negociações sindicais estão diante de desafios inéditos. E eu vou destacar aqui os principais. Enfraquecimento da sindicalização. Então, no Brasil e no mundo, há uma queda significativa na taxa de sindicalizados, causadas pela expansão da terceirização dos contratos temporários e mais recente, pelo trabalho em plataformas digitais. Então, isso reduz o poder de barganha dos sindicatos. Flexibilização das relações de trabalho. Com o trabalho remoto, os contratos por demanda e a chamada uberização do trabalho, fica mais difícil formar categorias homogêneas. Isso fragmenta as reivindicações e exige também novas formas de organização sindical. Pressões econômicas e globalização. Então, hoje, uma empresa que enfrenta custos mais altos em um país pode simplesmente transferir sua produção para outro. Isso pressiona os sindicatos a ampliarem sua visão e pensarem em estratégias que levem em conta a competição global. E, por fim, o papel mediador do Estado. Mesmo em um contexto de negociações livres, o Estado continua tendo um papel de mediador e regulador. Então, ele estabelece limites mínimos de direito e pode intervir em situações de grave conflito social. Portanto, a gente pode concluir que a sustentação e o monitoramento pós-acordo são que garante a efetividade do que foi negociado, evitando retrocessos. Já os desafios contemporâneos nos mostram que o sindicalismo está em transformação, precisando se reinventar frente a essas novas formas de trabalho e as pressões econômicas globais. Esses dois pontos nos ajudam a entender que negociar não é apenas chegar a um acordo, mas também construir um processo contínuo de adaptação, inovação e também fortalecimento das relações de trabalho. Inovação organizacional e sindicalismo de nova geração, onde abrange necessidade de inovação estruturais, com canais de digitais de participação, com plataformas online para consultas, votações e deliberações coletivas, ampliando o engajamento dos trabalhadores. Tem também ampliação de temas, com incorporação de pautas como saúde mental, meio ambiente, diversidade e inclusão, além das tradicionais demandas econômicas. Há também as alianças estratégicas, parcerias com movimentos sociais, ONG e organizações da sociedade civil para fortalecer a legitimidade e o poder de mobilização. Possuindo também transformações necessárias, onde podemos ver aí que ainda tem o sindicalismo tradicional, mas que a cada dia está se ampliando a partir do sindicalismo de nova geração. Tendo também comunicação estratégica, uso de dados, temas ampliados, alianças externas e estruturas em rede.
As estruturas em rede são as substituições de hierarquias rígidas por organizações mais horizontais e colaborativas, facilitando a participação direta dos trabalhadores, tendo seu uso de dados e evidências. O sindicalismo moderno deve ampliar seu mandato cultural e político, não limitando-se apenas às restrições econômicas, para fortalecer sua presença social. Considerações finais. As negociações sindicais, arenas de disputa e equilíbrio social. As negociações sindicais configuram um espaço institucional em que empregados e empregadores dialogam ou se confrontam sob regras, estratégias e poder assimétrico. O quadro contemporâneo exige que os negociadores sejam adaptativos, criativos e conscientes dos limites institucionais. A legitimação das decisões junto às bases e a construção de poder simbólico e mobilizatório são diferenciais decisivos. Algumas sugestões para fortalecimento futuro. A participação digital envolve sistemas que envolvam diretamente os trabalhadores nas decisões de pautas, tendo também articulação intersindical, maior articulação entre sindicatos e setores para ampliar fronteiras de poder, uso estratégico de dados, estudos setoriais e indicadores econômicos para sustentar reivindicações com racionalidade.